Olá, pessoal. Vamos começar mais uma aula aqui sobre cálculo 1. Essa aula aqui especificamente vai ser sobre derivadas, certo? Vão ser 9 exercícios sobre regras de derivação. Então aqui a gente vai percorrer as regras do produto, do quociente, regra da cadeia, certo? Derivação logarítmica, tá bom? Vamos lá. Então vamos começar com esse aqui. A gente tem que calcular quem é a derivada de f de x igual a tangente de 3x menos 1 sobre x ao quadrado mais x menos 4. Então repara que eu tenho duas funções aqui, né? Eu tenho a tangente disso, tá? Então é a tangente de outra função. Então eu tenho que usar a regra da cadeia. Como que a gente usa a regra da cadeia aqui? A gente tem que identificar quem é a função de fora, quem é a função de dentro. A função de dentro aqui está fácil de ver, né? A gente poderia dizer, por exemplo, que a função de dentro é tudo isso aqui que está dentro do ângulo da nossa tangente. Vamos chamar isso de u. De acordo com a regra da cadeia, a derivada de f de x vai ser o seguinte: é a derivada da função a derivada da função mais externa, que é a tangente, tangente de u. Derivada da tangente é quem? É a secante elevado a 2. Então fica secante ao quadrado de u, certo? Multiplicado pela derivada da função de dentro. Então multiplicado pela derivada da função u. Tá? Então eu tenho que ver agora quem é a derivada de u. Quem é u? U é isso aqui, ó. É 3x menos 1 sobre x ao quadrado mais x menos 4. Então nessa derivada eu tenho que usar o quê? A regra do quociente, já que eu tenho uma divisão de duas funções dentro dessa parte, certo? Então vamos fazer isso aqui embaixo. Quem é que seria a derivada da função u? Pela regra do quociente, o que é que a gente tem? É a derivada da função de cima, tá certo? Não vai ficar a derivada disso aqui, vezes a função de baixo, tá? Menos a função de cima, beleza? Vezes a derivada da função de baixo. Então, repara que aqui a gente precisou, ao mesmo tempo, combinar, né, a regra da cadeia com a regra do quociente. Lembrando que falta aqui ainda a gente dividir pela função de baixo elevada a 2. Beleza, então o que é que vai dar isso aqui? A derivada dessa parte dá simplesmente 3, enquanto a derivada dessa parte aqui vai dar 2x mais 1, certo? Nesse pedaço aqui, ó, não tem mais nenhuma derivada que a gente precise calcular, né? Então, não precisa fazer mais nada, só precisa repetir tudo. É 3 vezes x ao quadrado mais x é menos 4, menos 3x menos 1, vezes 2 vezes x mais 1, certo? Sobre a de baixo elevada a 2. Tá? Então, essa aqui é a derivada da função de dentro. Vamos substituir agora. Quem é que vai dar aqui ó, esse resultado? F' de x vai ser secante ao quadrado de u. Quem é u? U é 3x menos 1 sobre x ao quadrado mais x, e aqui fica esse menos 4, vezes essa expressão inteira aqui, tá? Que eu vou apenas repetir, certo? Não precisa fazer mais nada com isso, não. A gente já fez todas as contas que envolvessem derivadas aqui. Então, qualquer conta extra que você faça é só mais uma é, oportunidade de errar algo. E errar algo que não é nem cálculo mais, né? Então, não vamos fazer mais nenhuma conta aqui. Vamos deixar a resposta exatamente desse jeito. Beleza? Maravilha. Então, essa aqui é a resposta desse exemplo de número um, tá certo? Então, a gente combinou a regra da cadeia com a regra do quociente, certo? Então, normalmente as questões vão ser alguma coisa desse tipo, combinando mais de uma regra, tendo que aplicar a mesma regra duas vezes, tá certo? Então, vamos ver agora os outros exemplos. Por exemplo, esse daqui. A gente tem ó, a função para derivar seria g de x, que é raiz de seno de x mais raiz do cosseno de x. E tudo isso aqui está dentro, tá certo? Está dentro da raiz. Então, de novo, eu tenho que usar a regra da cadeia, né? Por quê? Porque eu tenho a raiz de uma outra função.
Essa função de dentro eu vou chamar de u, mais uma vez, beleza? Essa função de dentro aqui eu vou chamar de u, de modo que isso aqui seria como se fosse raiz de u. Então, pela regra da cadeia, quem é a derivada de g? G' de x seria a derivada da raiz de u, que é 1 sobre, é duas vezes raiz de u, tá certo? Vezes a derivada da função de dentro, vezes a derivada de u. Então, quem é u? Né? U, vamos fazer aqui. U seria seno de x mais raiz quadrada do cosseno de x. Para a gente derivar isso, o que é que a gente tem que fazer? Regra da soma, né? A derivada de uma soma é a soma das derivadas. Então, eu vou ter a derivada do seno de x, que é o cosseno de x, mais a derivada da raiz do cosseno de x. Então, aqui eu tenho outra função composta, né? Eu tenho duas funções. Tenho a raiz de uma outra função. Então, mais uma vez, eu tenho que usar a regra da cadeia. Nessa parte aqui, ó, eu vou dizer que a função de dentro, cosseno de x, essa seria v, tá certo? Então, quem seria a derivada da raiz do cosseno de x? Quem seria essa derivada aqui? Ó? A gente teria, bem, cosseno de x, raiz do cosseno de x, nesse caso, está funcionando como raiz de u, né? Então, isso aqui vai ficar 1 sobre 2 raiz, desculpa, não de u. Aqui no caso seria de v pela forma que a gente escreveu. Beleza. Então, isso aqui vai dar 1 sobre 2 raiz de v vezes derivada de v, certo? Pela regra da cadeia. Daí, a derivada de u vai ser o seguinte: derivada do seno, que é o cosseno, certo? Mais essa parte aqui, ó, 1 sobre 2 raiz de v. Quem é v? V é o cosseno de x, vezes a derivada de v. Derivada do cosseno de x é menos o seno de x. Então, eu vou ficar com mais 1 sobre 2 vezes raiz do cosseno de x, vezes derivada do cosseno de x. Então, vezes menos o seno de x. Maravilha. Então, vamos substituir agora aqui em cima. Quem é que vai ser a derivada de g? Tá? 1 sobre 2 raiz de u. Quem é u? U é tudo isso que tem aqui, o seno de x mais raiz do cosseno de x. Então, a gente vai ter 1 sobre 2 vezes raiz do seno de x mais raiz do cosseno de x, vezes a derivada do que aparece dentro da raiz, a derivada de u. Então, vezes isso aqui, tá? Então, de novo, não multiplica nada, só repete, tá? Para não correr o risco de errar besteira agora. Então, vezes o quê? Vezes cosseno de x. Aí, aqui a gente tem esse mais daqui, né? Com esse menos de cá, vai ficar menos, certo? Seno de x sobre duas vezes raiz do cosseno de x. Pronto. Pode deixar desse jeito aqui a resposta, que já está ok. Tá certo? Então, de novo, a gente precisou agora fazer o quê? Combinar a regra da cadeia com a regra da... aqui dentro, né? Precisou usar a regra da soma, combinada com outra regra da cadeia para derivar essa parte daqui. Certo? Então, a gente já viu em exemplos que a gente vê nas aulas que as regras de derivação, em geral, são regras bastante simples, né? É, bastante diretas. Então, o que é que pode complicar? Somente misturar as regras. E aí eu aconselho a fazer devagar, como a gente está fazendo aqui. Ó. Aplica a regra da cadeia, vê como que calcula a derivada dessa outra parte que apareceu aqui. Se precisar fazer outra regra da cadeia, faz ela separadamente também, tá? E assim por diante, até a gente ter calculado todas as derivadas que aparecem no exemplo em questão, tá? Vamos passar para o exemplo seguinte. Aqui a gente tem o seguinte, ó, h de x igual a x elevado a 4 quintos vezes secante de x à quinta. Então, como eu tenho uma multiplicação de funções, eu vou usar a regra do produto, tá certo? Então, ó, a derivada de h, então cuidado para falar desse jeito, que senão vai ficar meio engraçado, né? A derivada de h é quem? Derivada
minha primeira função, então derivada de x a 4 quintos, vezes a segunda função, tá certo? Mais a nossa primeira função, vezes a derivada da segunda, tá certo? Vezes a derivada da segunda. Então, nessa primeira parte aqui, não tem muito o que a gente fazer. Como que a gente deriva isso? Tem. É uma potência, né? Então, o nosso expoente desce para frente multiplicando e a gente vai agora, no expoente, agora vai diminuir uma unidade. Então, vai ficar x elevado a 4 quintos menos um. Agora, e aqui? Aqui é uma função composta, né? Porque eu estou calculando a secante de uma outra função. Não é secante de x só, é secante de x à quinta. Então, aqui eu tenho que usar a regra da cadeia. Se a gente disser que u é x à quinta, então aqui a gente tem secante de u, né? Como que a gente deriva a secante de u aí, certo? Se a gente quiser calcular aí, ó, a derivada disso com relação a x, isso aí vai dar a derivada da secante de u. Quem é a derivada da secante de u? Isso aí fica secante de u vezes tangente de u vezes a derivada de u com relação a x. Quem é a derivada de u com relação a x? Derivada de u com relação a x é a derivada de x à quinta. Vai dar simplesmente 5x à quarta. Beleza? E o u a gente substitui agora por x à quinta. Então, voltando para cá, ó, o que é que vai dar? A gente vai ficar com é, 4 quintos vezes x elevado a 4 quintos menos um, ou seja, vai dar 4 quintos vezes x elevado a, a menos um quinto aqui no expoente, vezes secante de x à quinta, tá certo? Mais x à quinta, desculpa, x a é, é, 4 quintos vezes toda essa nossa derivada aqui. Ó. Fica secante de u. Quem é u? X à quinta. Então, substitui isso aqui e aqui. E nessa outra derivada, coloca 5x à quarta. Certo? Então, a gente vai ter secante de x à quinta, tangente de x à quinta, beleza? Vezes 5x a, a, a vezes 5x à quarta, tá certo? Então isso aqui finaliza o resultado, não tem mais nenhuma derivada para a gente calcular, então acabou, beleza? Maravilha. Então agora a gente combinou as regras do produto e da cadeia mais uma vez. Vamos passar para o próximo exemplo. Agora a gente tem isso aqui, ó. A gente quer calcular a derivada de y, que é igual a e elevado a seno de 2 vezes x, vezes ln de x elevado a 2 mais 2 vezes x, vezes 3 elevado a x. Então aqui a gente tem uma multiplicação de três funções, né? Como que a gente faz nessa situação? Então, veja, se a gente tem algo assim, f1 vezes f2 vezes f3, e a gente está querendo derivar isso, pode aplicar a regra do produto da seguinte maneira, como se fosse f1 vezes f2, certo? Vezes f3, e a gente deriva isso aqui. Por que que eu estou fazendo isso? É como se a minha primeira função fosse essa inteira e a segunda função fosse essa aqui. Então, aplicando a, aqui, nesse caso, a regra do produto, como é que vai ficar? Derivada da minha primeira função, que é isso aqui tudo, tá? Vezes a segunda, beleza? Mais a nossa primeira função, vezes a derivada da segunda. Sendo que nessa parte aqui, eu tenho a derivada de outra multiplicação. Então, eu tenho que usar a regra do produto mais uma vez. Então, como é que vai ficar no caso? Nessa primeira parte, vai ficar a derivada da primeira função vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, tá? Tudo isso vezes f3, mais, repete a outra aqui, a outra parte, tá? Nesse pedaço, a gente pode, se quiser, passar esse F3
e para dentro multiplicando. Então a gente poderia escrever isso aqui da seguinte forma: F1' vezes F2 vezes F3 mais F1 vezes F2' vezes F3 mais F1 vezes F2 vezes F3'. Ou seja, como é que poderia dizer que é a derivada da multiplicação de três funções? Derivada da primeira vezes as outras duas, mais, né? Derivada da segunda vezes as outras duas, mais derivada da terceira vezes as outras duas. A gente pode fazer assim, certo? Então, nesse exemplo, é como se essa aqui fosse a F1, essa aqui fosse a F2 e essa aqui fosse a F3. Então, é só a gente aplicar essa regra que a gente acabou de ver. Vamos fazer então aqui, ó, quem que seria a derivada de F1? A derivada de F1, deixa eu fazer agora com alguma outra cor, de verde, por exemplo. Quem seria a derivada de F1? Certo? F1' de x, a gente tem o quê? Ó, é a exponencial de uma função, né? Então, regra da cadeia. Como é que fica? Fica a derivada da exponencial. Quem é a derivada de e elevado a x? Ela mesma. Então, é a derivada de e elevado a x, só que no lugar do x, a gente coloca a função de dentro, que é o seno de 2x. Portanto, nessa primeira parte vai dar e elevado a seno de 2x, certo? Derivada da função de fora, né, que é elevado a x, a derivada dela é elevado a x. No lugar do x, coloca a função de dentro, certo? Só que aí agora tem que multiplicar pela derivada da função de dentro. Então, vezes seno de 2x'. Opa, e agora? Eu tenho outra função composta, né? Por quê? É seno de uma outra função, seno de 2x. Então, como que a gente deriva essa parte agora aqui? Isso aqui vai ser, então, repete a parte da exponencial, derivada do seno de 2x. Como é que vai ficar? A função de fora é o seno de x. A função de dentro é 2 vezes x. Deriva o seno. Quem é derivada do seno? Seria o cosseno. Mas não é cosseno de x, né? Por quê? Na regra da cadeia, o que é que a gente faz? Deriva a função de fora e substitui o x pela função de dentro. Então, derivada do seno de x daria cosseno de x, mas no lugar do x eu coloco 2 vezes x. Então, eu vou ter cosseno de 2x aqui, certo? Vezes derivada da função de dentro. Quem é a função de dentro agora? 2x. Derivada de 2x é igual a 2. Tá? Então, essa aqui é a derivada dessa parte, certo? Quem é a derivada dessa parte daqui? Agora, vamos ver. Vou fazer ainda aqui embaixo. F2' de x seria, de novo, é uma composição de funções, né? Eu tenho ln, que é o logaritmo natural, de uma outra função. Então, isso aí vai dar a derivada do logaritmo. Lembra que derivada de ln de x é 1 sobre x. Sendo que aí no lugar de x eu boto a função de dentro. Então, vai ficar 1 sobre x ao quadrado mais 2 vezes x. Certo? Então, eu vou ter 1 sobre x ao quadrado mais 2x vezes a derivada da função de dentro. Então, vezes x ao quadrado mais 2x e eu derivo. Então, isso aqui vai dar o quê? Quem é a derivada de x ao quadrado mais 2 vezes x, dá 2 vezes x mais 2, certo? Sobre o x ao quadrado mais 2x que eu já tinha ali. E, pronto, finalmente, derivada de 3 elevado a x, tá? Derivada de 3 elevado a x, aí a gente pode fazer isso da seguinte forma. É, deixa eu escrever isso aqui. Ó, f3 de x é 3 elevado a x, certo? Que é a mesma coisa, ó, a gente pode fazer com que isso tudo fique com base e, certo? Isso aqui é a mesma coisa que e elevado ao ln de 3 elevado a x, certo? Como a base dessa exponencial
que é E, e a base do ln também é E, é como se as duas coisas se anulassem aqui e ficasse só o 3 elevado a x que a gente tinha. Sendo que aí a gente usa o fato de que esse x que está ali pode passar para frente multiplicando, né? Por propriedades do logaritmo. Então fica isso aqui, ó. Ou seja, agora eu tenho uma função composta, né? Tenho um exponencial de uma outra função. Uso a regra da cadeia. Como é que vai ficar? A função de dentro é x vezes ln de 3. A função de fora é elevado a x. Derivo a função de fora. Quem é derivada da função de fora é ela mesma. É elevado a x. No lugar do x, coloco a função de dentro. Então vai ficar elevado a x ln de é, é, 3, né? Vai ficar a mesma coisa que já tem aqui. Sendo que observa que isso é a mesma coisa que o quê? Que 3 elevado a x. Então isso aqui vai dar 3 elevado a x vezes a derivada da função de dentro. Que é a derivada disso aqui, ó. ln de 3 é simplesmente uma constante. Então, a derivada de alguma constante vezes x é a própria constante que está multiplicando x, tá? Então, a derivada da função que está aqui dentro vai ser simplesmente ln de 3. Então, essa aqui é a derivada da nossa terceira função. Vamos, então, agora colocar qual seria esse resultado, né? A derivada de y seria o quê? Vamos ver se vai caber aqui. Ó, fica a derivada da f1 vezes as outras duas. Então, vai dar, ó, e elevado a seno de 2x vezes cosseno de 2x vezes 2, vezes a segunda função. Então, vezes ln de x ao quadrado mais 2 vezes x, vezes 3 elevado a x, mais agora a nossa f1, né, é elevado ao seno de 2 vezes x, vezes a derivada da f2, aí fica 2x mais 2 sobre x ao quadrado mais 2 vezes x, vezes a f3, que é 3 elevado a x, mais na última parte repete a f1, que é essa exponencial aqui, repete a f2, que é esse logaritmo aqui, e coloca a derivada da f3, que vai ficar isso aqui. 3 elevado a x vezes ln de 3. Certo? E aí, finalizou. A resposta é essa aqui, tá? Então, repara que aí a gente teve que fazer a regra do produto, né, para uma multiplicação de três é, funções. E dentro de duas delas precisou, na realidade, dentro de todas elas precisamos usar a regra da cadeia. Nessa aqui precisou utilizar duas vezes, né? Essa derivada aqui a gente já vê também nas aulas. Então você também poderia já usar diretamente. E a derivada de a elevado a x sempre vai dar ln de a, tá? Vezes a elevado a x, desde que o a aí seja maior que zero e diferente de 1, tá? Beleza, pessoal. Então, esse que é o resultado para esse exemplo. Repara que, normalmente, quando a gente faz derivadas, o tamanho da expressão aumenta drasticamente, né? Repara que, realmente, aqui a resposta ficou gigantesca. Beleza? Mas é assim mesmo, não se assustem, não. Vamos para o exemplo seguinte. Agora a gente quer derivar y igual a x ao cubo, tá? Sobre 3 vezes raiz quadrada de 1 mais x secante de x. E aí tudo isso está elevado aqui embaixo a 3. Então, inicialmente eu tenho essa divisão aqui. Eu tenho essa função aqui em cima e tenho essa função aqui embaixo. Então, eu vou iniciar usando a regra do quociente, tá? Vamos lá, então. Essa y' aí, vamos fazer aqui, ó. Essa y' vai dar o quê? Derivada da de cima, então derivada de x ao cubo, vezes a de baixo, beleza? Vezes a de baixo, 3 raiz de 1 mais x secante de x ao cubo, fechei a raiz, menos a de cima,
vezes a derivada da de baixo. Então, derivada disso aqui tudinho, beleza? 1 mais x secante de x ao cubo, fechei a raiz, derivada disso, sobre a de baixo elevada a 2. Então, fica 9, certo? Vezes essa raiz aí elevada a 2, vai ficar, então, 1 mais x secante de x ao cubo, tá certo? Já eliminei a raiz que tinha ali embaixo, certo? Beleza. Então, vamos lá. Para continuar, isso aqui vai dar o quê? Nesse numerador, eu tenho derivada desse termo aqui, essa parte é fácil, vai ficar simplesmente 3 vezes x elevado a 2, vezes 3 3 vezes a raiz de 1 mais x secante de x ao cubo, certo? Menos x ao cubo. Bem, aqui ó, a gente tem a derivada de 3 vezes isso, né? Quando a gente tem a derivada de alguma constante vezes uma função, o resultado fica a, 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 nossa, é, a nossa constante vezes a derivada da função restante. Quer dizer que a gente pode tirar esse 3 aqui de dentro da derivada e colocar ele logo aqui na frente. Então vai ficar vezes 3, tá? Vezes agora a derivada dessa raiz aí. 1 mais x secante de x ao cubo, certo? Tudo isso sobre 9 vezes 1 mais x secante de x ao cubo. Ó, dá para simplificar aqui algumas, é, algumas coisas, né? No numerador eu tenho 3 tanto aqui quanto aqui. Então dá para simplificar em cima e embaixo por é, 3, tá? Então eu vou simplificar esse aqui e esse 9. Vai me restar apenas 3 aqui. E falta então agora derivar esse termo daqui, ó. Essa função aqui, que a gente tem a raiz de outra função. Então, regra da cadeia. Vamos derivar essa parte aqui embaixo, tá? Então, como que fica essa derivada? Então, a gente tem raiz de 1 mais x secante de x ao cubo, fechei. Então, eu tenho que ver quem que é a minha função de fora, quem que é a minha função de dentro. A função de fora é a raiz de alguém. Quem é que é esse alguém? É 1 mais x secante de x, certo? É isso tudo é elevado a 3. Então, derivada da função de fora, que é raiz de x, é 1 sobre 2 raiz de x. E aí, no lugar do x, eu coloco a função de dentro. Então, fica 1 sobre 2 vezes a raiz da função de dentro. Então, 1 mais x secante de x ao cubo. Agora, eu tenho que multiplicar pela derivada da função de dentro. Quem é a função de dentro? Então, a função de dentro é 1 mais x secante de x ao cubo. Beleza. Nessa parte aqui, eu tenho outra função composta, né? Porque eu tenho alguma função elevada a, a, a 3. Então, como é que eu vou fazer? Bem, vou repetir essa primeira parte. 1 sobre 2 raiz de 1 mais x secante de x ao cubo. Beleza? Vezes, agora aqui, ó. Função de fora é alguém elevado a 3. Então, é x ao cubo. Derivada de x ao cubo é o quê? 3 vezes x elevado a 2. Só que no lugar do x eu coloco a função de dentro. Então, vai ser 1 mais x secante de x elevado a 2. Vezes a derivada da função de dentro dessa parte agora, que é quem? 1 mais x secante de x. Não acabou ainda não, tá? Por quê? Porque aqui eu tenho o quê? Uma multiplicação. Então, nessa parte, para derivar, eu tenho que usar a regra do produto, certo?
Aqui não, aqui é simples, que a derivada de um é zero e aqui eu uso a regra da soma, mas nessa parte aqui eu vou ter, certo, algum trabalho. Então vamos ver aqui só quanto que dá a derivada dessa parte, né? A derivada de um é zero, então vai ficar só a derivada de x, que é um, vezes secante de x, mais x vezes a derivada da secante, que é secante de x vezes tangente de x. Gigantesco, né? Beleza, então vamos continuar aqui. Vamos ver o que é que vai ficar. A gente vai ter aqui com certeza não vai caber a minha expressão inteira, né? Vamos ver se aqui ela cabe, tá? Então o que é que a gente tem? É 3x ao quadrado vezes raiz de um mais x secante de x ao cubo, fechei aqui, menos x ao cubo que multiplica a derivada dessa parte aqui. A derivada dessa parte foi isso que a gente calculou aqui, ó. Então vai dar vezes. Vamos ver. Bem, para a gente dar uma economizada no espaço, dá para juntar tudo isso aqui, tá? Com esse mesmo termo aqui embaixo, para diminuir, né, o nosso espaço. Então, ficaria ainda o seguinte: é 3 vezes um mais x secante de x elevado a 2 vezes essa outra parte daqui ainda, ó, essa última parte. Agora é só organizar, tá? Só ter um pouquinho de paciência. Aí vai ficar vezes secante de x mais x secante de x tangente de x. Tudo isso sobre. Aqui tô falando tudo isso aqui, tá? Essa parte aqui só sobre 2 raiz de um mais x secante de x ao cubo. Fechei a minha raiz. Aí é tudo isso ainda sobre essa parte que eu já tinha aqui, ó, certo? Aí fica é, 3 vezes um mais x secante de x ao cubo, certo? Se quiser, ainda dá para simplificar esse 3 aqui com esse aqui e esse de cá, só para finalizar esse resultado. E aí a resposta é isso, certo? Então, mais uma vez, uma expressão gigantesca, porque derivada é assim mesmo, não tem muito o que a gente fazer. Beleza, pessoal? Então, o que é que a gente precisou fazer aqui? Regra é, do quociente para a gente começar. Nessa parte, a gente precisou usar a regra da cadeia, sendo que a gente usou a regra da cadeia algumas vezes, né? A gente usou a regra da cadeia duas vezes. A gente usou ela aqui uma vez, aqui mais uma vez, certo? E nessa última parte aqui, a gente ainda teve que usar a regra do produto, tá bom? Então, uma questão bastante grande aí, mas que se a gente fizer com calma, a gente acerta, tá certo? Vamos para o exemplo seguinte. Sexto exemplo é o seguinte, y é igual a cosseno de x, a base é o cosseno de x, tá? Tudo isso é elevado ao seno de x elevado a 2, beleza? Então, tem que tomar cuidado aqui, porque não pode simplesmente dizer que a gente abaixa o nosso expoente, tá certo? E aí diminui um não, porque isso só vale se a base for x, tá certo? For uma função na base e aqui em cima for um número constante. Se a base que fosse constante e o expoente fosse variável, aí a gente fazia que nem a gente derivou ainda agora aquele 3 elevado a x. Agora, se tiver x, se tiver variável tanto na base quanto no expoente, aí a gente tem que fazer do jeito que a gente vai fazer nesse exemplo aqui, que é é, chamado de derivação logarítmica. A gente vai iniciar, certo? Aplicando o ln de x dos dois lados dessa expressão. A gente vai aplicar o logaritmo natural dos dois lados dessa igualdade. Então vai ficar ln de y, vou aplicar o ln dos dois lados, tá? Então ln de y é igual a ln do cosseno de x elevado ao seno de x ao quadrado.
Bem, quando a gente tem alguma expressão assim, ó, ln de alguém elevado a algo, esse termo que está aqui em cima pode passar para frente do logaritmo e aí fica lá na frente multiplicando. Então, isso aqui é a mesma coisa que seno de x ao quadrado, certo? Vezes ln de cosseno de x, tá? É bem parecido com o que a gente fez lá naquela dedução da derivada de 3 elevado a x, tá? Bem parecido, sendo que na hora que a gente for realmente calcular com a regra da cadeia, vai ter algum detalhe a mais. Aí agora, o que é que a gente tem aqui? Ó? A gente tem ln de y. O que é ln de y? ln de y é a mesma coisa que log de y na base e. Então, log de y na base e é igual a isso. Então, o y é a mesma coisa que o quê? É elevado ao que a gente tem aqui, pela definição de logaritmo, tá? Dessa forma, a gente agora olha para o y assim, ó. Y é elevado a seno de x elevado a 2 vezes ln do cosseno de x. Agora melhorou. Por quê? Porque agora a base é um número. A base agora ela é uma constante. Só tem variável, só tem x no expoente. Então dá agora para a gente usar a regra da cadeia, tá? Por quê? Porque agora a gente tem a exponencial de uma função. Como que fica essa derivada aí, hein? A gente vai ter, ó, y' vai ser regra da cadeia. A função de fora é exponencial disso aqui, então é elevado a alguma coisa, é elevado a x. Derivada de e elevado a x é o quê? É elevado a x. Sendo que essa é a função de fora. Eu tenho que botar no lugar da função. Desculpa, eu tenho que botar no lugar do x a função de dentro. Então, se dava e elevado a x, no lugar de x eu boto isso aqui, certo? É tudo, tá? Então eu coloco isso tudo aqui. Então vai ficar E elevado a isso. Ou seja, é y mesmo. Só que y também é a mesma coisa que o quê? Cosseno de x elevado a seno de x ao quadrado. Então aqui eu posso escrever assim também, se eu quiser. Ou eu iria escrever isso desse jeito, né? Porque a derivada da função de fora é quem? É elevado a x. E no lugar do x eu coloco a função de dentro. Então essa primeira parte é justamente isso aqui. Ou eu escrevo assim, ou eu escrevo assim, porque as duas coisas são y. Então eu vou fazer assim porque fica com o mesmo formato da minha função original, tá? Mas se escrevesse assim também estaria certo. Então fica cosseno de x elevado a seno de x ao quadrado vezes a derivada da função de dentro. Então vezes seno de x2 ln do cosseno de x, eu derivo isso aqui. Agora, aqui dentro eu tenho uma multiplicação de duas funções, então eu tenho que usar a regra do produto. Vamos lá, uma coisa de cada vez. Então eu vou ter cosseno de x elevado a seno de x ao quadrado, vezes, nessa parte da regra do produto vai ficar o quê? Derivada da primeira função, derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira função vezes a derivada da segunda. Então, na derivada da segunda, deixa eu escrever aqui direitinho assim, para ficar bem com muitos parênteses, né? Já que eu pedi para vocês colocarem vários parênteses nas contas para não se confundirem. Então vai ficar assim. Sendo que aí, aqui, o que é que a gente tem? Seno de outra função. Então aqui tem que usar a regra da cadeia. Aqui, o que é que a gente tem? ln de outra função. Então aqui também tem que usar a regra da cadeia. Vamos lá. Vamos seguir adiante. Então isso aqui vai ficar da seguinte maneira. Cosseno de x elevado a seno de x ao quadrado, beleza? Vezes derivada dessa parte aqui, ó. Função de fora é seno de x, função de dentro é x ao quadrado. Derivada da função de fora, derivada do seno de x vai ser o cosseno de x. No lugar do x, coloco a função de dentro. Então fica cosseno de x ao quadrado. E multiplico pela derivada da função de dentro. Então, vezes 2 vezes x, tá certo? Vezes o ln do cosseno de x, que já aparecia ali. Só estou repetindo, certo? Esse termo. Mas repito também esse termo daqui.
Então, mais seno de x ao quadrado, seno de x ao quadrado, vezes aí agora aqui, ó, derivada desse termo. Função de fora nessa parte é ln de x, função de dentro é cosseno de x. Então, eu derivo a função de fora, derivada do ln de x é 1 sobre x. Só que eu substituo o x pela função de dentro. Então, fica 1 sobre o cosseno de x, no caso, tá? Então, eu vou ter 1 sobre o cosseno de x, 1 sobre o cosseno de x, vezes a derivada da função de dentro. Derivada do cosseno de x é o quê? É o quê? É menos o seno de x, tá? Então, vai ficar menos seno de x aqui. Beleza? Então, essa aí poderia ser a resposta. Se quiser, dá para dar uma simplificada aqui, ó, por causa do seguinte. Seno de x sobre cosseno de x é o quê? É a tangente de x. Esse menos, eu vou jogar ele aqui para frente, tá certo? Então, eu vou tirar aqui esse mais, vou tirar daqui esse menos, e vou substituir o seno dividido por cosseno por tangente de x. Beleza, né? Então, pronto. Essa aí é a resposta desse exemplo. Beleza? Então, muito cuidado, tá, pessoal? Se você tiver variável tanto na base, certo? Quanto no expoente ao mesmo tempo, tem que fazer essa manipulação, tem que usar essa propriedade aqui, tá? Aplica o ln de ambos os lados, passa esse termo aqui para frente multiplicando, usa a definição do nosso logaritmo para representar esse y de novo aí como e elevado a algo. Fazendo isso, a base fica um número, vai ficar e. Então agora pode usar a regra da cadeia, tá? Do jeito que estava aqui, não dava para fazer nada. Nem a regra quando a base é um número, nem a regra quando o expoente é um número. Nem a regra quando a base que é uma constante, nem a regra quando o expoente que é uma constante, porque os dois são variáveis. Sempre que os dois forem variáveis, faça isso aqui e transforme a sua função em uma que tem a base como um número, certo? Que tem a base constante. Beleza? Aí vai ter que usar a regra da cadeia. Nesse caso, precisou usar ainda a regra do produto, né? E nessas duas derivadas que apareceram na regra do produto, eu tive que usar a regra da cadeia de novo. Então, eu usei ó, a regra da cadeia aqui, a regra da cadeia aqui e a regra da cadeia aqui. E ainda usei a regra do produto. Tá? Então, foram várias regras combinadas. Beleza, né? Vamos passar para o exemplo seguinte. Exemplo 7, eu tenho f de x igual a 3 elevado a x vezes a tangente de 4x. Então, multiplicação de duas funções começa usando a regra do produto. Então, f' de x vai ser o quê? Derivada da minha primeira função vezes a segunda função, tá certo? Mais a primeira função vezes a derivada da segunda função. Certo? Faz devagar, assim. A gente colocou essas derivadas por quê? Porque a gente aplicou a regra do produto. Agora vamos continuar. Quem que é a derivada dessa parte aqui? A gente já viu como deduzia isso, mas também a gente comentou que, se lembrar, pode usar direto já que a derivada disso aqui é ln de a vezes a elevado a x, desde que o a seja maior que zero, tá? E diferente de 1. Então, nesse caso, a derivada vai ser ln de 3 vezes 3 elevado a x, que é a mesma função de antes, né? Repito aqui ainda a nossa tangente de 4x, mais 3 elevado a x vezes essa função aqui, ó, essa tangente de outra função. Então, aqui tem que usar a regra da cadeia. Função de dentro seria 4x. Função de fora, tangente de alguém. Então, é tangente de x. Então, eu derivo a função de fora, derivada de tangente de x, dá o quê? Secante ao quadrado de x. No lugar do x, coloco a função de dentro. Então, vai ficar secante ao quadrado de 4x e multiplico pela derivada da função de dentro. Quem é que é a derivada da função de dentro? Quem é que é a derivada de 4x? É 4. Beleza? Nesse ponto não tem mais nenhuma derivada para a gente determinar, então acabou. Essa é a resposta. Certo? Beleza?
finalizando esse exemplo aqui, que foi bem mais rápido do que os outros, né? A regra da cadeia e a regra do produto foram bem mais simples de a gente calcular agora do que especialmente no nosso último exemplo. Vamos passar para o exemplo 8. Aqui a gente tem ó, a função g de x, que é 1 menos x vezes e elevado a x, sobre 2 vezes x mais e elevado a x. Então aqui a gente vai iniciar com essa divisão, né? Se tem uma divisão, começa aplicando a regra do quociente. Então a gente vai ter g' de x vai ser derivada da de cima, derivada de 1 menos x vezes e elevado a x, vezes a de baixo, então vezes 2x mais e elevado a x, menos a de cima, certo? Vezes a derivada da de baixo. Então a gente tem isso aqui sobre, ok? Sobre a de baixo elevado a 2. Então até aqui é isso que a gente tem. Vamos calcular essas derivadas, né? Então vamos lá. Quanto que dá a derivada dessa primeira parte daqui? Ó? A derivada de 1 aqui é zero, né? Derivada dessa parte aqui, ó, tem uma multiplicação, né? Então, tenho que usar a regra do produto. Esse menos que está aqui, ele é uma constante multiplicativa, então eu já posso simplesmente deixar ele aí na frente, ou eu posso pensar que a primeira função seria, no caso, menos x, tá? Vou fazer assim, vou pensar que a primeira função, ela seria menos x. Então, o que é que daria aqui? A gente teria a derivada da primeira função, então, derivada de menos x fica, ficaria menos 1, vezes a segunda função, mais, né, a primeira função, que é menos x, vezes a derivada da segunda função, derivada da exponencial seria ela mesma. Então, essa parte aqui, tá? Isso aqui é a derivada disso, beleza? Primeira função é menos x, segunda função é elevado a x. Nessa parte aqui ficou o quê? Ficou mais menos x vezes a exponencial. Mais com menos fica menos, por isso que ficou assim. Continuando, isso aqui fica vezes 2x mais e elevado a x, menos, continua lá, 1 menos x vezes e elevado a x, vezes a derivada dessa outra parte aí. Ó. Aí eu tenho a derivada de 2 vezes x, que é 2, mais derivada de e elevado a x, que é e elevado a x. Aqui eu estou usando, claro, a regra da adição, que é a derivada da soma é a soma das derivadas. Para finalizar, aqui eu divido, né, tudo isso sobre o quadrado da função de baixo, o quadrado de 2x mais e elevado a x. Não tem mais nenhuma derivada para a gente calcular, então acabou. Essa aqui é a resposta. Nem se atreva, tá, a tentar simplificar mais isso aqui. Não, não vai precisar. Deixa assim, que você já mostrou que sabe usar as regras de derivação, que é isso que a questão está querendo avaliar, certo? Se você tenta ainda fazer tipo esse vezes esse, mais esse vezes esse, não sei o quê, para ver se simplifica mais, você só está se dando uma oportunidade desnecessária de errar alguma coisa e perder ponto por causa disso, tá? Então não faz mais nada, deixa assim e aí continua a próxima questão. Vamos lá então para a última questão de hoje. A derivada que a gente quer é a de f de x igual a x sobre x ao quadrado mais 1. Começando então com uma divisão, né? Então eu começo com a regra do quociente. Vamos lá então, f' de x vai ser o quê? Derivada do de cima, tá? Então, derivada de x vezes a função de baixo, menos a função de cima vezes a derivada da função de baixo, sobre a função de baixo ao quadrado. Tá? Então, sobre x ao quadrado mais 1 elevado a 2. Então, vamos lá. A derivada de x é 1, então fica 1 vezes x ao quadrado mais 1, menos x vezes derivada de x ao quadrado mais 1 dá o quê? Dá 2 vezes x, né? Mais derivada de 1, que é zero. Então, deu 2x mesmo, simplesmente isso. Sobre x ao quadrado mais 1 ao quadrado, certo? Também da mesma forma. Então, não tem mais nenhuma derivada para fazer, quer dizer que a questão já terminou. A resposta é essa.
x ao quadrado mais 1 menos x vezes 2 vezes x sobre x ao quadrado mais 1 elevado a 2. Deixa assim mesmo, você já mostrou que sabe derivar. Beleza, pessoal? Então, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Ainda vai ter outra aula com mais questões sobre derivadas, tá? Porque essa aqui já está ficando bastante longa, já passamos de 50 minutos. Então, a gente vai ter ainda outro vídeo sobre regras de derivação, sobre exercícios resolvidos de regras de derivação, que vai ser postado em breve, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.